A discussão da troca do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo tem dado muito o que falar. E aqui, ó, tem técnico pedido já aí, muito interessante, muito bacana. Eu quero te atualizar agora de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube, aqui na coletiva do Juba. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, eu já começo assim, ó, pra você. Você tá gostando do técnico Zubeldia? Você gostou do trabalho? Até aqui o saldo pra você ele foi meramente normal, né? Porque eu ouço muito por aí, o saldo foi normal, Jubão. Tá normal. Os caras aqui, não pra mim ninguém fala isso, mas ó, o saldo foi normal. Alguém, se tivesse me perguntado no ano passado, ficar em sexto do Brasileiro, semifinal de não sei o que, quarta de não sei o que lá, você aceitaria? E eu aceitaria, os caras dizem. Eu aceitaria, eles disseram. Quem disse isso? Perdedores, derrotados, caras que estão acostumados com a vala comum, com a mediocridade, em não estar em lugar nenhum de destaque, não ser campeão, né? O São Paulo não ser campeão é razoável pra você? Nós, na maior crise da nossa história, ficamos aí 8 anos na fila. Na maior crise da nossa história, nós tivemos presidentes aí que saíram fora afastados, como é o caso do Carlos Miguel Aidar, num terceiro mandato do Juvenal, que foi esquisitíssimo, e depois tivemos a Era Leco, né? Juvenal, terceiro mandato, não era pra ter tido, e Carlos Miguel Aidar, que foi indicado pelo próprio Juvenal, ele sai do São Paulo pela porta dos fundos, se afastando para não sofrer impeachment. Então o que nós tivemos de ruim, realmente, na história do São Paulo foi a gestão Leco. Uma gestão do começo ao fim que conseguiu ser um fracasso. Na própria gestão Júlio Casares, que é ruim, nós tivemos um título de Campeonato Paulista, um título de Copa do Brasil inédita e tivemos uma Supercopa do Brasil, 2 finais jogando ali com o Rogério Ceni, Crespo, numa vala comum ali de técnicos, até que legal. E aí quando o Dorival vai embora, a coisa realmente piora, mas era pra ter ficado o Dorival no São Paulo. Então a nossa crise, a crise do São Paulo Futebol Clube é muito menor e sempre foi. Não é crise de Série B, rebaixamento, 23 anos de fila, quebrar a fila ganhando um Campeonato Paulista aí, contratando um jogador que de maneira obscura foi expulso do nada, fazer um DVD disso, sabe? Não é o São Paulo. Não dependemos de patrocinadores vir aqui nos bancar, né? Leite italiano vir aqui nos bancar, bilionário aí vir aqui nos salvar o pescoço, leilocona. Não temos nada disso, nunca tivemos. Não tivemos Pelé. E estamos aqui, o time da vanguarda, o melhor time de todos os tempos. Nunca tivemos dívida perdoada, como alguns tiveram por aí. Nunca viramos SAF. O São Paulo é o maior por isso. E aí quando eu olho para um técnico igual o Luiz Ubeldia no comando do cargo ali, né, é porque eles apequenam o São Paulo. Quando o Diniz é contratado, com todo respeito ao Diniz, a pessoa, não tinha bagagem, título para estar no São Paulo de jeito nenhum. Quando um cara igual o Thiago Carpini é contratado e ele faz assim, ó, por torcedor do Ituano no campo, ele está tretando ali com o Ituano. Não é cara pro São Paulo Futebol Clube, e isso já tá todo mundo tá careca de saber isso. Então quando um Thiago Carpini é contratado, isso deve ser explicado. Tem que ser explicado. Eu entendo o Rogério Ceni ser o técnico, a aposta no Crespo, 2 nomes estratosféricos do futebol, Dorival Júnior, goste você ou não, um cara rodado, multicampeão, tudo faz sentido. Quando vem um cara igual o Thiago Carpini, um cara igual o Fernando Diniz, Sérgio Baresi, e agora Zubeldia, parece que gostam de perder. Parece que perder é legal porque é gostoso fazer contratações. E aí nessas contratações você perde tudo, os torneios, perde todos. E aí você precisa demitir 10, 15 jogadores, vender a preço de nada, se livrar, emprestar pagando salário e trazer outros, né? Então é um modus operandi muito esquisito da diretoria do São Paulo. Mas, dito tudo isso, o São Paulo, de Júlio Casares, pelo menos aqui eu não economizo nas críticas, muito menos o senhor Carlos Belmonte, que eu não confio nem um pouco, montaram um time. Montaram um time. Se você olhar pro São Paulo hoje e falar não tem um time, me perdoe, eu nem discuto, cara, sinceramente. Fala, não, o Lucas é bagre, o Oscar é bagre.
Caleri não sabe fazer gol. O Arboleda e o Lanfranco são péssimos. O Wendel e Enzo. Se você disser isso aí, Pablo Maia e Alisson, né? Me disseram uma coisa dessa, eu nem discuto, sinceramente. Acho que aí ultrapassa o limite, sabe? O São Paulo tem um timaço. Você pode não achar que é um time melhor que o Flamengo, melhor que o Palmeiras. Eu até respeito sua opinião, sim. Respeito, mas disser que o time do São Paulo é péssimo, aí eu lamento. Aí não dá nem pra trocar a ideia. E aí o São Paulo que monta um time que pra mim é um timaço, ele coloca o Zubeldia no cargo. E aí o Zubeldia no cargo, ele não consegue bons resultados. Mas foi semifinalista, quarta de finalista, ele não sei o que, não adianta nada. Eu expliquei o que é o São Paulo, que nunca virou SAF, que nunca foi rebaixado, único tri brasileiro seguido e trimundial. Até pouco tempo era um vanguardista também de Libertadores, era o único tri. Nem Pelé tinha sido, nós fomos. Agora empataram já aí. Acho que o Flamengo empatou, Palmeiras, né? Os caras, sei lá, se passaram. Ganharam as Libertadores. Afastaram o São Paulo da Libertadores, mas isso é gestão. O time está em campo, o time está nas mãos do Zubeldia. Um time que lançou, não precisa ficar falando da base, né? Rogério Ceni, Kaká, Hernanes. Não precisa ficar falando aqui, eu vou passar o dia aqui. Ficar falando dos caras que o São Paulo revelou da equipe de base e que esses caras foram dominar a Europa. Eu posso agora, sem pensar, falar Antony, David Neres, Casemiro, Oscar e Lucas, né? Só isso aí, só. Não precisa de muito, não precisa do Beraldo, do Breno, não precisa de nada. Só meia dúzia aqui, porque eu já lembro de meia dúzia que estão jogando hoje. Hoje, estão jogando e bem por aí. Militão, né? Então, agora há pouco o Real Madrid era campeão com Militão e Casemiro. Aí tinha do lado ali no time lá qual que era o time lá? Tinha o Antony, tinha o Lucas Moura, tinha David Neres, tinha um monte, mas Beraldo. Você tinha Beraldo no Paris Saint-Germain, Militão e Casemiro, em Manchester e Real Madrid. Então, o São Paulo é o time que revela. E aí o técnico Zubeldia, ele não só não teve os resultados em campo, não teve resultado. Sexto colocado, se pra você basta, aqui não vai bastar. Pra mim não basta, chega de sexto colocado ser normal. O Diniz foi demitido, acho que em quinto do Brasileiro. O Aguirre classificou o São Paulo para Libertadores, acho que em quinto também. Só que o Diniz e o Aguirre brigaram o título. Diniz e Aguirre brigaram o título brasileiro. No Aguirre teve contusão de Everton, de Rojas, o cansaço de Diego Souza e Nenê, senão ele poderia ganhar o brasileiro. E o Diniz, tivemos uma parada do futebol e quando voltou o São Paulo só perdia, mas ele também ficou invicto muito tempo, o Diniz. Estou falando das piores fases da história do São Paulo, com Diego Aguirre e Fernando Diniz. E ainda assim o São Paulino e o São Paulo, a diretoria, não aceitava ser sexto colocado e aí meter o pé nos técnicos. Demissão. Aí o Zubeldia, que ganhou menos do que o Aguirre e muito menos na vida, e ganhou menos do que o Diniz. Ele ganhou 2 títulos, o Diniz ganhou 1, mas pelo menos do Diniz é uma Libertadores. Coisa que o Zubeldia nunca fez. E aí nós temos que enxergar o Zubeldia como a salvação, a coisa maravilhosa, o ótimo técnico. Não, não é. Fez menos do que Diego Aguirre e Fernando Diniz. E teve pré-temporada, teve reforços que Aguirre e Diniz não tiveram, mas nem de longe. Oscar e Lucas aí, cara, Pablo Maia, que se não se machuca já estaria no Real Madrid, Barcelona da vida, todo mundo sabe. Então nós temos time. E temos um técnico minúsculo, um técnico que ele apequena o São Paulo. Apequena. Ele não usa a equipe de base. Falei da equipe de base jogando por aí. David Neres, Antônio. O São Paulo tem hoje o Rian Francisco, que em poucos minutos em campo, pouquíssimos minutos, salvou o São Paulo na vitória contra a Portuguesa. Chutou a bola na trave na estreia contra o Botafogo, que o Santos empatou com o Neymar. Então, o menino ele começa a despontar pro futebol, técnico engaveta ele. Nós tivemos um William Gomes que começou a despontar para o futebol. Quando ele começa a despontar, o técnico coloca na fogueira da Libertadores. Ele não merecia sair, porque o time inteiro de São Paulo estava acuado contra aquele Botafogo. Ele tira no primeiro tempo o William Gomes e engaveta o cara. Depois colocou de centroavante um pouquinho. Moreira entrou para jogar um jogo, saiu machucado, tomando esculacho na orelha ali. E engavetou o cara. E aí nós temos que interpretar. Peraí, mas o Moreira de vidro, machucado, ele amarela, mas nós estamos jogando com o Igor Vinícius e Ferrarese.
Não adianta vir com discursinho de que o Moreira não foi queimado, porque foi. Foi. O time que tá contratando o Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Santilongo, que acaba de rescindir, vá com Deus, acaba de rescindir com o São Paulo. Santilongo é o primeiro que pega o boné e vai embora nessa debandada que o São Paulo vai ter se não tirar, não trocar de técnico. Então, Luiz Ubeldia, da falta de resultado, a falta de título, entendam, da falta de resultados até a falta de títulos, estou falando em quase 18 anos de carreira, também tem a falta do uso devido da equipe de base. Para não me alongar em escalação de Jandrei, para não me alongar que o Rato parou de jogar com ele, o Caleri, o Lucas por um tempo, o Alisson, e aí eu posso passar o dia aqui falando dos caras que pioraram com ele. Então ele piora os jogadores, ele não usa equipe de base, ele não tem títulos, ele não tem resultados na carreira. E ele pode ser campeão com o São Paulo, claro que pode, se ele ficar lá. Só que essa teimosia com o Rian Francisco, que parece ser uma coisa até premeditada em alguns momentos, nos leva a acreditar que aqui a coisa foi pro brejo, foi pro buraco. E muitos técnicos estão no mercado. Quando a gente, e aí, Juba, qual que é o técnico? Quem poderia vir? O discursinho do fracassado, do cara, do militante de jornaleco, que é jornalista e fica lá, mas quem viria? Imediatismo, quem viria? Discursinho. Você, que não é bobo nem nada, sabe perfeitamente que tem 1000 técnicos por aí. O Felipão tava aí, não sei se tá mais. O Tite está aí, não queria. O Renato Gaúcho está aí. O Carille esteve aí um tempão. O Dorival ficou aí um tempão desempregado quando o São Paulo contrata. Renato Gaúcho, né? Crespo, Hernan Crespo, tem um monte. Mas aí, teve alguns camaradas aqui que vieram me falar sobre o Dunga. O Dunga, o ex-técnico da seleção brasileira, volantão, pra quem é da minha geração, que eu tenho 41 anos, sabe muito bem quem foi Dunga. Uma das maiores personalidades da história do futebol. Adoro, sou fã pra caramba, tá? Pra começar daí. Ah, Juba, mas o Dunga jogador, você é fã? Sou. E o Dunga técnico? Sou também. E eu te explico, tá? O Dunga técnico, que tem uma imagem absolutamente manchada. Dunga técnico, olha no meu olho que isso aqui é muito importante que agora, que eu não quero ficar me repetindo. O Dunga técnico tem uma imagem absolutamente manchada no cenário da seleção brasileira e eu lembro perfeitamente que ele tinha que dar uma entrevista exclusiva. O que é exclusiva? Só ele e a emissora. Só ele e a emissora. Exclusiva. E ele falou, não dou, abre aspas para o comentário do Dunga, não dou entrevistas exclusivas. Quer entrevista minha? É na coletiva onde estará a imprensa inteira. Então o Dunga, ele quebra ali um costume e segue a regra. Eu darei entrevistas coletivas para todos os veículos de comunicação. O que você acha que o veículo principal de comunicação, que tinha as exclusivas, ele, duas poltroninhas, e aí, bonitão, e aí, o seu filho tá bem? A entrevistinha exclusiva. O Dunga quebra esse protocolo fake que foi inventado e não bajula determinada emissora. O que você acha que começou a aparecer de notícia e falatório na orelha do Dunga? Você já sabe onde quero chegar. Então o cara começou a ter sua imagem manchada, porque não quis dar uma entrevista exclusiva para um cobrão aí da imprensa. Não quis. Foi homem. Fez o que tem que fazer mesmo. Deixou uma igualdade. Quer entrevista é com todo mundo. Vai lá que eu falo para todo mundo. Não dou exclusivas. Não teria que dar exclusiva para todos e não quero fazê-lo. E aí ele consegue conquistar o meu coração, não ser o seu. Quando ele vai para campo, em campo, o Dunga, ele é obrigado a reformular o Brasil, tá? Ele tem que reformular o Brasil. Não pode mais levar Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Roque Júnior, Marcos, Rogério, Dida, o mais do mesmo, Juninho Paulista, Gilberto, sabe o mais do mesmo? Dunga, a reformulação é tua, bacana. Agora você imagina, olha de novo no meu olho aqui, nós temos que agora mudar todo o time do Brasil, de caras que desde 98 estavam lá, até 2000 sei lá quando, 2010, quando o Parreira sucumbiu em 2006, o Dunga tinha que mudar tudo. E o Dunga faz o quê? Ele muda tudo. Júlio César, não é mais Dida, Marcos e Rogério, Júlio César,
Thiago Silva, lá, vai inventando um monte de Miranda, puxa lá um Luiz Fabiano, Robinho, vai indo, Kaká, Elano, Grafite, mudou o time. Felipe Melo mudou o time. Foi obrigado a tirar aqueles excelentes jogadores de uma geração absolutamente campeã, tanto no Brasil quanto na Europa, em seus respectivos times, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, tudo campeão. Tudo campeão. O Dunga teve que trocar todos, ele foi o responsável por isso, e ele troca. E ele perde para a Holanda, de Robben. Na Holanda, ele perde nas quartas de final, com erros individuais de Felipe Melo e Júlio César. 2 caras que deveriam sim estar em campo. Então o Dunga na seleção brasileira até hoje não errou nada. E acho que ele ganhou a Copa América também, não pesquisei. Aí ainda no Dunga, acho que era o Dunga o técnico da Copa América, quando o Adriano faz o gol e sai rodando camiseta, não era o Dunga? Que o Luiz Fabiano divide uma bola com o cara da Argentina, tá? Acho que era o Dunga, não lembro. Aí beleza, o Brasil de Dunga é eliminado pela Holanda, com 2 erros individuais. Fui pesquisar o Dunga, você fala, tá, é um capitão do Brasil, raçudinho ali no meio campo, carrinho, e chegou na seleção porque ele é turrão, porque ele tira a folga do jogador, né? Mas não é um cara estudioso. Não. O Dunga sabe o que ele é? Quer saber? Ele tem a credencial Pro da UEFA de técnico. Você tem a licença da UEFA de técnico, que já é braba, e você tem a licença Pro, e o Dunga é técnico licença Pro. Sabia disso? Aí, não concluindo, tô vendo o Dunga esses dias aí num podcast, falando com alguém, uma entrevista que eu confesso que eu tenho o corte, eu não vi inteira, não lembro pra quem que é, senão falaria aqui, mas eu tinha o videozinho gravado. E o Dunga ele fala assim, ó, nossos treinadores, nosso futebol está invertendo a regra do jogo. Por exemplo, nós estamos com aquela invenção burra da saída de bola. No burra ele não falou, tá? Eu tô falando. A invenção da saída de bola no toquinho. Tic-tac na zaga, tic-tac na zaga, tic-tac na zaga. Você perde a bola e entrega o gol, certo? Aí o Dunga falou, nós estamos deixando muito tempo do jogo a bola com os zagueiros. E os zagueiros não sabem jogar direito. Os craques, meias e atacantes, que são os caras que devem jogar com a bola no pé, devem ser os responsáveis pela criação das jogadas, deve estar com eles o jogo, eles pouco pegam na bola e a bola fica muito tempo nos zagueiros. Então sim, hoje, se você olhar nos meus olhos e perguntar se eu quero Dunga no São Paulo, pra ontem, não tem nome? Tem nome sim. Pode ser desde Renato Gaúcho, até Tite, até Hernan Crespo, até Dunga. Só falei desempregados que ganhariam um salário totalmente condizente com o que o São Paulo pode pagar, sendo talvez o Tite o mais caro e o menos querido na torcida do São Paulo. O Tite é o último em escolha aí e é o mais caro. De resto, o São Paulo poderia sim apostar agora no Dunga, porque sabe que vai ter bagagem de campeão. Vai ter caráter inquestionável, vai ter uma figura ambientada com o futebol brasileiro e pode ter o seu próximo ídolo da sua história. Mas isso é apenas a minha opinião e de alguns outros. Eu quero ouvir a sua. E aí, Dunga ou não? Fala comigo. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Deixe sua opinião aí, torcedor São Paulino. Se Zubeldia for demitido, qual nome você gostaria que assumisse o comando do São Paulo para o restante da temporada?